Pessoal, é sempre um prazer receber o professor Gilson aqui no estúdio do Valor Entrevista. Nós já temos uma história longa aí de trabalho, acompanhei a primeira eleição, acompanhei a reeleição do professor, ele que é vereador na cidade de Blumenau. E é sempre aquele papo agradável quando o senhor vem até o estúdio. Seja bem-vindo mais uma vez. Somos colega, professor, né? Nós colegas de trabalho, de profissão também, exerce ainda, né, a profissão de professor. Isso. A nossa amizade, o nosso trabalho é de longa data. E realmente o Valor, né, entrevista, o Alan acompanha a minha história tanto na vida acadêmica como na vida agora, né, como político também. Pública. Né? Pública, a vida pública. Então realmente eu tenho aqui um respeito, uma admiração, e sempre quando você me chama é uma convocação. Eu faço questão de estar aqui, até porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar o nosso trabalho, né, falar um pouquinho, conversar. E agora, esse momento, mais uma vez acompanhando mais um momento, mais um projeto, um desafio nosso, indo agora a deputado estadual representando a nossa região aqui do Vale do Itajaí. Exatamente. Pessoal, nós estamos fazendo um trabalho plural, imparcial. Mandei um e-mail recente para todas as coligações para deixar o estúdio do Valor Entrevista aqui de portas abertas para você que é candidato neste período eleitoral. Se você quiser contar a sua história, manda um e-mail, agenda e vem aqui, porque a gente está fazendo isso, dando luz, vez e voz às pessoas para que a comunidade possa escolher da melhor forma possível os seus candidatos. E hoje a gente vai bater mais uma vez um papo aqui com o professor Gilson. Professor, para quem está assistindo a gente agora, é um período rápido de campanha, já foram aí 2, 3 dias, né? 3 dias. Dos 45, são isso? Exatamente, né? 45 Dos dias. 45, então vamos só relembrar para quem está acompanhando a gente, para quem está acompanhando a gente de outros municípios, quem é o professor Gilson? Bom, o professor Gilson, na verdade, antes de ser um homem público, né, na política, ele é um menino que nasceu numa comunidade carente aí da nossa região aqui do Vale do Itajaí e que olhou para o lado, né, e entendeu que a única forma que ele poderia melhorar de vida e poderia realmente é através do estudo, através da educação. Então a educação me abriu portas que nenhum outro lugar me abriria essas portas. E como educador, obviamente, acabei tendo a oportunidade de me tornar professor, me apaixonei. Hoje, eu digo, eu estou vereador, se Deus quiser eu estarei deputado estadual, mas eu sou professor na minha essência, né? E tenho isso com muito orgulho. E a capacidade que a gente tem de transformar a vida das pessoas, e você contando aqui os teus projetos também enquanto educador, me abriu as portas assim para algo que eu jamais imaginava, que é impactar na vida das pessoas, impactar na vida dos alunos. E quando eu descobri isso, essa oportunidade de através da educação, enquanto professor, mudar vidas, transformar vidas, me apaixonei por isso. E aí, obviamente, dentro de uma escola, com os alunos, impactando na vida das pessoas, desses jovens, estes jovens lá me cobraram, professor, e aí? Nós precisamos que você vá mais, ajude mais, não só aqui a nossa escola, não só aqui mais a comunidade, mas um pouco mais. E aí eu sempre fui e sempre tive esse ranço com relação à política, né? A má política que é praticada, infelizmente, por algumas pessoas. Mas esses alunos me cobraram muito, assim, vai, nós queremos, nós precisamos. No primeiro momento eu achei que era um pouco de devaneio da parte deles, mas pensei, vamos lá, já que eles estão... Isso hoje são os meus grandes cabos eleitorais, são os meus grandes apoiadores. E aí em 2016 eu me elegi vereador de Blumenau com o apoio deles. Tu lembra o número sem de fundo votos, eleitoral foi 2.615 votos. E com o apoio deles, né? E esses apoios que eu tenho desde 2016, eu tenho em 2020, tenho agora em 2022, isso só tem um poder multiplicador. Sim. E aí eu percebi também, embora quando eu ganhei, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não esperava, eu não imaginava que eles iam trabalhar tanto assim para me eleger, e eu pensei, e agora? Realmente me preocupou bastante a responsabilidade de entrar na política, e eu sempre deixei claro para eles, né? Eu entrei para a política para mudar a política e não para ser mudado pela política. Né? Exatamente. Muito claro, tu lembra muito bem do meu jeito, enfim. E fiz exatamente isso, né? 2016, fiz esse trabalho juntamente com eles, não decepcionando. Minha maior preocupação é não decepcionar essas pessoas que me incentivaram tanto ex-alunos, professores, amigos, colegas, e é por isso que em 2020, na minha reeleição, veio aquilo que a gente tanto pregava, né?
a gente deu o exemplo, mudou tanto a questão da política, fez uma política diferente, não aquela política tradicional, aquela má política, que nós tivemos a maior votação de 2016 para 2020. Nenhum outro vereador conseguiu aumentar tanto de uma eleição para outra. Nós, aliás, a maioria baixou a votação e nós subimos a nossa votação. Partimos para 3.311 votos. Pois é. Rapaz. Então isso é por conta desse trabalho de mudar a política, de fazer de forma diferente. Então nós temos essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade, Alan, e eu sempre falo, não posso decepcionar esses meus ex-alunos, esses professores, esses amigos que acreditam no meu trabalho, então eu cuido muito isso. E agora, nesse meio tempo, quando eu me reelegi dessa forma espetacular e maravilhosa, de novo, esses mesmos apoiadores, professores, alunos falam, e aí, professor, deu, né? O senhor contribuiu muito bem aqui para a nossa cidade, o senhor mostrou, só que agora nós queremos mais, professor, a gente quer mais, a gente acredita que o seu exemplo pode ser reverberado para o estado inteiro, a gente tem essa condição, o Vale do Itajaí precisa, e aí no comparativo com a falta de representatividade que a gente tem aqui, né, nós precisamos de alguém lá. Aí eu falei para eles, olha, eu vou fazer, mas é da mesma forma como foi em 2016, 2020. Vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer a política tradicional, não vou fazer aquela velha política, eu não vou usar como não usei em 2016, 2020 o fundo eleitoral, eu vou fazer a campanha com os amigos, com as pessoas, com os espaços e as oportunidades que a gente tem, como eu tenho aqui com você agora, de poder falar o meu trabalho. E deles, não, vai que nós estamos juntos. E de fato, né, hoje eu estou aqui contigo, mas eu já tenho vários ex-alunos pegando o material meu, multiplicando em casa com os amigos, não, pode deixar, e aí eu recebo mensagem às vezes na rede social, que é fantástica, de ex-alunos meus que hoje moram em Palhoça, moram em São José, moram em Agrolândia. Olha só. Professor, nós estamos aqui, a minha família inteira vai votar. Aliás, eu recebi uma mensagem ontem, foi muito legal, de uma ex-aluna de Palhoça, que ela falava exatamente, olha, professor, a gente ficava aqui em Palhoça, eu e minha família, acompanhando o teu trabalho daqui como vereador, e dizendo assim, ó, como eu gostaria de votar nele, mas como moram em Palhoça, e agora, sabendo que o senhor é candidato a deputado estadual, nossa família vai poder realizar essa vontade de votar no senhor. Isso aí deve ser... Não, fantástico, até posso compartilhar contigo, é um negócio fantástico, assim, ontem à noite quando eu recebi isso eu fiquei muito emocionado. Então esse é o meu trabalho, essa é a forma com que eu consigo chegar, como foi em 2016, como foi em 2020, eu não tenho dúvida como será em 2022, não precisando, não vou fazer panfletagem, você não vai ver na sua caixinha de correio, entupida a caixinha de correio, eu faço uma diferente, eu tenho esses ex-alunos, amigos, pessoas que eu entrego em mãos, lideranças que nós visitamos agora em Gaspar também, quando aproveitamos o espaço para estar aqui, porque a gente tem muitos amigos, ex-alunos, tem alunos que moram em Gaspar, mas que estudaram em Blumenau, trabalham em Blumenau. Então, quando eu vim para cá, aproveitei a agenda, já entrei com eles, está lá o kit, eles vão entregar para os amigos, e é assim que a gente faz a campanha, é mudando a política, fazendo diferente. Você até perguntou se eu vou ter um grande lançamento, aquela coisa que os políticos fazem de alugar um espaço grande, aqueles comícios, showmícios, você não vai ver isso, porque eu não acredito que isso de fato, isso para mim é política tradicional, é política antiquada, e eu respeito quem faz, eu respeito quem usa o fundo eleitoral, mas eu não vou jamais ser mudado pela política, eu quero mudar ela, eu quero que as pessoas vejam o nosso exemplo, e quem está aqui pode acompanhar depois as nossas redes sociais, pesquisar sobre o nosso nome e vai ver com certeza que a gente faz esse trabalho diferenciado. Então, o professor comentou dos amigos, dos alunos, e aí a gente precisa mandar um abraço especial para o Luiz Fernando. Verdade, foi. Ademicon. O Luiz Fernando foi meu aluno, hoje é meu patrocinador. Foi meu aluno, grande apoiador, está aqui, agora empresário aqui em Gaspar, faz um belíssimo trabalho. Um case de sucesso, exatamente. Parabéns, Luiz, obrigado. Abraço. Aí, cara. Tenho um orgulho danado dele, aliás, não só dele, eu tenho um orgulho danado de vários alunos que passaram, né, pela minha vida e hoje são empresários, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas, cidadão de bem, trabalhador com a sua família, e é isso que eu falo, impactar. Você impacta na vida das pessoas, a gente impacta na vida das pessoas como educador, e agora, enquanto político também, quando eu olho esses praticamente 6 anos aí que eu tenho de mandato através da política, quando eu observo que as leis que a gente faz impactam a vida de uma família, né, a gente tem um trabalho muito forte com relação do autismo, um trabalho muito forte com relação às causas da educação, e quando vê que nosso trabalho, as nossas leis conseguem mudar a vida das pessoas, aliás, eu vou te dizer, isso é a única coisa que me faz permanecer na política, porque tem muita coisa na política que me noja, e eu como professor de exatas,
né, que sou um professor de exatas, de matemática, me incomoda bastante, eu tenho essa dificuldade, e o que me faz permanecer ainda na política é essa juventude, esse pessoal, essas pessoas que me cobram, que querem que eu faça o melhor, e também quando eu consigo observar que através do nosso trabalho eu consigo melhorar a vida das pessoas. Isso é extremamente importante. Nós, enquanto homens públicos, a gente tem que servir as pessoas. Exatamente. Eu vou aproveitar e passar aqui as redes sociais do professor. Neste momento, Gilson de Souza, ele tem mais de 10 mil pessoas seguindo o Instagram. Tá cheio, hein? Graças a Deus. Tá cheio aí o Instagram. A gente tem um público fiel, assim, tem acompanhado o nosso trabalho. Ele tem aqui na bio o seguinte: o professor formado em Economia e Matemática, vereador em Blumenau, Santa Catarina, maior cidade do Vale Europeu, e candidato a deputado estadual por Santa Catarina, número 51 mil. Número fácil, hein? Facinho, 51. Tem jingle? Não tem. Jingle pra mim, meu pessoal me cobra, eu falo jingle. Quando eu escuto um jingle, eu me lembro da velha política. E eu já te disse, eu prefiro não me eleger, eu prefiro ficar de fora do que... De novo, eu respeito quem tem jingle, acho muito legalzinho, mas eu não consigo, não vai. Então eu tenho as redes sociais, como disse, que é muito forte, eu tenho um site, eu tenho todas as redes, inclusive até no TikTok a gente está lá inserido também, porque tem um público jovem também, mais jingle, comício, panfletagem, carreata mesmo, eu me irrito quando eu bandeiraço, eu vejo carreata, a gente buzinando, e eu nunca me esqueço, e é o meu ódio dessa má política, dessa política antiga. Eu lembro que eu estava no hospital, era época de campanha, inclusive eu estava concorrendo, eu estava lá no hospital ajudando alguns amigos que infelizmente estavam passando por um momento de dificuldade, e eu estava esperando para entrar para visitar esse amigo meu, eu passando ali no Santa Catarina, tu conhece muito bem, ali embaixo passou uma carreata, não lembro, nem quero lembrar tal do político, mas acho que uns 50 carros buzinando, falei, buzinando na frente do hospital, olha o tamanho do desrespeito. Então essas coisas me irritam, essa velha política me irrita. Eu espero que acabe, né? Tá acabando. Como acabaram as placas, né? Aquelas placas horrorosas que ficavam poluindo. Então é isso que eu estou dizendo. Se as pessoas querem alguém diferente, querem alguém que faz esse trabalho de forma diferente, eu estou aqui, estou à disposição, tem as minhas redes sociais, tem o meu nome, é fácil pesquisar, professor Gilson, tá tudo aqui. Tem o meu histórico, fala por si, né, a minha caminhada, né, alguém que realmente, você pode ir lá pesquisar à vontade, faça um desafio, você não vai encontrar nada que desabone, não tem nenhum processo, graças a Deus, até porque como professor, eu sou professor, daqui a pouco eu estarei de volta em sala de aula, eu tenho que, obviamente, zelar pelo meu nome, porque os meus amigos, colegas, professores, os meus alunos lá quando eu voltar, que exigem isso de mim, né? Então, muito cuidado na hora de votar, muito cuidado na hora de tomar a decisão, na hora de me colocar à disposição de qualquer causa, eu tomo esse cuidado primordial. Exatamente. Aí eu vou passar o site do professor também, www.professorgilson.com.br, e aqui você vai encontrar um pouco mais da história do professor nesses 6 anos de vida pública. Professor, é muito interessante quando a gente senta para conversar, porque o tempo voa, né, rapaz? O tempo voa, já passou aqui o nosso primeiro bloco. Eu quero que, antes da gente ir para o primeiro bloco, tu passe aí o teu número, né, cara? Bom, 51 mil, como tu falaste, 51.000, enfim, número fácil de lembrar. 51, uma boa ideia, né? 51, uma boa ideia. Enfim, nosso partido é o Patriota, a gente está aqui, né? Eu sempre tenho essa questão, não me ligo muito a partido, né? Até porque eu não deixo o partido me dominar. Eu sempre falo, né? Eu sou um cara independente, porque eu acredito que eu não estou aqui para servir um partido, nem para servir um cacique partidário, nem prefeito, nem governador. Estou aqui para servir as pessoas. E quem acompanha o meu histórico, quem for pesquisar o meu histórico, sabe que em Blumenau, lá, o prefeito tem dificuldades porque sabe que eu sou um cara independente, sempre voto pelo bem da cidade, pelo melhor da cidade, mas nunca sendo escravo do partido ou de um cacique político ou de um governador. E não vai mudar esse meu jeito de aliás, eu quero levar esse meu jeito para a Assembleia Legislativa. É isso, a gente vai para o nosso segundo bloco do papo aqui com o professor Gilson, sensacional como sempre, professor sempre solícito, aí vem com o maior prazer aqui para o Estúdio Valor Entrevista, e tem esse papo gostoso, esse papo que a gente sempre fica feliz de poder receber pessoas inteligentes, pessoas educadas, pessoas que estão aí na luta por uma cidade de Blumenau melhor, por uma região melhor e, claro, por um estado que, sem comparação com os demais, nós temos aqui os nossos bons e velhos
lugares e um excelente povo em Santa Catarina. Verdade. A gente vai para o segundo bloco e já voltamos. Não saia daí. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui no estúdio com o professor Gilson. Professor, cidade de Blumenau pujante. E ó, eu tenho uma coisa para falar para você que é de Blumenau. Nós precisamos ter representatividade ali, não? No Vale do Itajaí de uma forma geral, né? E aí quando eu falo não falo só de Blumenau, eu falo Gaspar, Blumenau, enfim, até porque quem representa Blumenau, ele não tem como não representar Gaspar, porque as demandas são muito próximas. Por exemplo, como eu te falei, eu tenho ex-alunos aqui, pessoas que moram aqui, mas estudaram em Blumenau, trabalham em Blumenau, pessoas que trabalham aqui e moram em Blumenau. Tenho amigos que trabalham em Gaspar, mas moram em Blumenau. Não tem como tu falar mais esta região, Blumenau, Indaial, Timbó, Ilhota, está muito conectado a essas regiões. Então, quando você fala em voto útil, o útil ele é para a região de Blumenau, para as bandeiras que a região, por exemplo, vamos falar de voto útil, para o cara que é educador, o voto útil para ele é educação, então ele precisa de alguém que represente muito forte a educação, além de representar, obviamente, a cidade em si, que mora mais a educação. Não, então, quando eu falo nesse sentido, a gente precisa entender que a cidade aqui, a cidade de Gaspar, a cidade de Blumenau, a cidade no entorno aqui, a nossa região, que tu tens uma audiência muito forte, ele precisa de achar bons nomes que representam esse conglomerado de cidades que, infelizmente, a gente viu que precisa ter melhor representatividade para deputado federal, para deputado estadual. Eu vou falar aqui da minha seara, que é a vaga que eu gostaria, né, e estou pleiteando aqui, que é deputado estadual, né? Então a gente precisa entender isso e o eleitor precisa, e aí me dá uma tristeza quando eu vejo eleitores buscando e apoiando candidatos que são de outras regiões, do oeste catarinense, lá do norte, do sul, enfim, isso me incomoda bastante. Tem uma coisa, professor, aqui em Gaspar, na eleição de 2018, mais de 200 candidatos fizeram voto na cidade. Não é diferente de Blumenau, não é diferente de Ilhota, não é diferente de Indaial, não é diferente de Luiz Alves, infelizmente não é diferente. E acabou que, eu acho engraçado, acabou que a gente ficou sem representatividade aqui, sabia? É verdade. Não teve mais, pulverizou tudo e não tivemos mais representatividade. Exatamente. E agora nós somos a capital nacional da moda infantil, hein, pessoal? Inclusive, já é uma demanda para quem é candidato hoje. Cidade de Gaspar é a bola da vez. Eu sempre falo, eu não faço promessas, eu assumo compromissos. E eu tenho compromissos aqui na cidade de Gaspar, que são com lideranças, que são com amigos, que são com ex-alunos, que vão me cobrar, e é bom que cobrem mesmo, e eu estou à disposição, porque eles têm o meu contato, e você pode ter o meu contato através das redes sociais também. Nós aqui temos um compromisso que é, sim, defender a nossa cidade, a região, e para mim a cidade de Gaspar eu tenho um carinho muito grande, né? Tenho grandes amigos, venho para cá sempre que posso, porque gosto dessa cidade realmente, tenho aqui algumas bandeiras, principalmente na área da educação, que é a minha bandeira, eu acredito muito na educação, então os professores, enfim, os educadores, eu tenho essa bandeira para comigo, né? Que é realmente, de fato, abraçar a educação, que é o que eu acredito que não tem, Alan, para mim a educação é o que transforma o mundo, transforma as pessoas. Então, hoje, Gaspar aqui, estava inclusive conversando com uma liderança aqui de Gaspar, falando sobre o que a gente precisa avançar com relação à educação, e aí me incomoda um pouco, eu estou aqui com um adesivo que não usamos fundo eleitoral, esses 4,9, quase 5 bilhões de dinheiro, que o cara pode justificar à vontade, mas para mim não tem justificativa, é dinheiro que poderia ser usado, você que está aí com criança que precisa de vaga da creche, é muito fácil o político vir aqui dizer que vai defender creche, vaga de creche, mas ele está usando aí um recurso substancial que poderia ser vinculado para construir a creche, fala em defender a educação, mas esse dinheiro poderia ser usado para a valorização do professor, fala que defende a saúde, mas esse dinheiro que é usado no fundão eleitoral poderia ser utilizado, você que está aí esperando por uma cirurgia, esse dinheiro que está ali, por isso que eu não consigo usar esse dinheiro, não usei em 2016, não usei em 2020, não usei agora e não vou usar em 2022, porque é esse dinheiro
que é uma vergonha. Por exemplo, como é que eu vou justificar para o meu aluno lá, para o meu professor lá que está com o teto da escola caindo, que está a mãe dele esperando a fila no SUS para fazer uma cirurgia, o atleta que está esperando uma bolsa atleta para competir fora, e eu estou usando lá um valor, vou chutar baixo, né, que os caras estão usando por aí 100, 150 mil reais em fundo eleitoral, que esse dinheiro faria toda a diferença na escola, faria toda a diferença na saúde. Ah, mas tem que fazer porque é para campanha. Mentira. Campanha você faz como eu faço um desafio. Ganhei para vereador 2 vezes desta forma, sem usar fundo eleitoral, usando os multiplicadores, usando os amigos, usando dessa forma a rede social, aqui o seu celular, que a gente sabe disso, e não tenha dúvida disso, vou com certeza poder chegar à Assembleia Legislativa dessa mesma forma, representando aqui a nossa região do Vale do Itajaí, sem usar nenhum centavo do fundo eleitoral, porque eu acredito que respeito o dinheiro público. Eu tenho que exigir, eu enquanto educador tenho que exigir que o recurso vá para a saúde, vá para a educação, vá para o esporte. Então eu não poderia utilizar esse recurso do fundo eleitoral. Respeito ao dinheiro público, que é uma das bandeiras que a gente tem. Corte a privilégios, que é uma coisa que a gente fez. Tudo isso tem no meu site, tudo isso tem na minha rede social. Tudo que eu falo aqui não é promessa política, nem promessa de campanha, não faço promessa de campanha, eu assumo compromissos, e esses compromissos aqui eu já assumi lá em 2016, a primeira vez que eu ganhei. Então hoje, lá em Blumenau, eu não uso carro, não uso celular, então eu não tenho esses privilégios, porque a gente precisa combater esses privilégios que o político, a tradicional político ainda tem. Então a gente bate muito nessa questão do combate ao privilégio, do respeito ao dinheiro, por gastar sempre apenas o necessário, né? Mas é importante que você tenha essa bandeira. Então eu tenho muito essa bandeira. E a questão da fiscalização. Quando você fiscaliza muito bem, quando você tiver um deputado estadual lá que fiscaliza muito bem, nós não corremos o risco de ter desperdício de dinheiro público, né? E a gente cobra e fiscaliza para que esse dinheiro que passa pela gestão pública, que vai passar lá pelo governador, pelo executivo, tem que ser muito bem aplicado e muito bem utilizado. Você falou que Gaspar é a bola da vez na questão da moda infantil. Nós precisamos que o governador do estado, que seja ele quem for, vai ter um deputado lá que vai fiscalizar ele com respeito, mas vai fiscalizar ele para que ele use esse dinheiro da melhor forma possível. Nós precisamos aqui, nós temos demandas na área da educação, da saúde e do empreendedorismo. Aqui em Gaspar, em Blumenau, em Ilhota, em Dael, nessa região toda nossa, nós precisamos ter essa fiscalização forte. Então, quando você tem e para mim é muito claro essas 3 bandeiras: educação, fiscalização e respeito ao dinheiro público. Quando você usa essas 3 bandeiras com muita força, e eu tenho como provar, porque como eu já disse, não é promessa, eu tenho um histórico de trabalho, eu tenho um histórico de serviço prestado para a comunidade, que tudo que eu tenho falado aqui, eu tenho realmente cumprido, porque já venho desde o primeiro dia de mandato. Primeiro dia que eu assumi como homem público, eu já coloquei em prática isso e continuo em prática, e vou continuar lá na Assembleia Legislativa. Eu sempre falo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu vou cumprir, porque eu já venho fazendo isso durante a minha vida e não vai mudar. Se for para mudar, como eu disse, eu não vim para ser mudado pela política, eu vim para mudar a política. A partir do momento que eu senti que eu não consigo mudar a política, estou sendo mudado pela política, eu prefiro abandonar a política. Professor, e aí a gente tem a questão do teu partido, o Patriota. Como é que está essa nominata aí? Quem são os senadores? Quem são o candidato a governo? Tem? Não tem? Sinceridade, tem nominata, mas eu sempre falo e deixo muito claro isso, Alan. Eu trabalho com um público qualificado, com pessoas qualificadas. Então eu tenho que respeitar o meu eleitor. O meu eleitor eu tenho que respeitar. Não posso eu aqui brigar ou influenciar ou obrigar o meu eleitor a votar naquele candidato a presidente, naquele candidato a governador que eu acredito. Isso eu não vou fazer jamais, porque eu preciso respeitar. Então eu tenho dentro do meu eleitorado, dentro das pessoas que me apoiam e me acompanham, que vão votar em diversos candidatos a governador que aí estão, em diversos candidatos a senador. Se me perguntarem de forma individual, eu vou falar, mas eu levantar a bandeira, e se tu me disser, eu vou votar em fulano para governador, tudo bem, se tu acredita, tu estudou que ele vai ser um bom governador, eu vou te respeitar, e cabe a mim, um homem público, respeitar exatamente isso. Outra coisa que é interessante, qual o papel hoje da consciência política do povo? Afinal de contas, como a gente estava comentando aqui com o professor, nós estamos sem representatividade, ou pouca representatividade aqui no Vale Europeu, uma região riquíssima, com centenas de milhares de pessoas que esperam muito do poder público. Como é que é essa questão do povo? O povo precisa ter que tipo de visão com relação à política, professor? Bom, primeiro o povo precisa aprender a entender
que a política, você gostando ou não, ela faz parte da sua vida. Você votando, decidindo em votar ou não, ele vai acontecer, alguém vai se eleger. Então cabe ao povo a ter essa consciência de que eu preciso tomar rédea da minha opção. Eu tenho que tomar a minha decisão. Eu não posso deixar a minha decisão ser influenciada, como eu falei aqui que eu vou respeitar o meu eleitor, eu não posso chegar aqui e influenciar o meu eleitor a votar em X, Y e Z. Eu também não. Então eu preciso ser consciente nesse sentido. E o que eu peço hoje, aqui olhando, para as pessoas, é justamente isso. Tenha uma consciência do poder do seu voto. Seu voto vale muito, mas o seu voto só vai valer muito se você, de forma consciente, pesquisar os candidatos. Eu estou aqui me apresentando, obrigado pelo espaço, mas eu quero que você pesquise o meu nome, eu quero que você pesquise o meu trabalho, pesquise o meu histórico. E aí faça comparativo com outros candidatos também. E você, dentro dessas pesquisas, de forma consciente, você vê qual que vale a pena ou não para fazer a sua escolha. Eu, obviamente, gostaria muito de poder contar com o voto de vocês, mas eu quero que você pesquise o meu trabalho, o meu histórico. Porque aparece muito aventureiro aí que fala uma coisa, que faz um discurso muito bonito, mas quando tu vai olhar na prática, ou não fez, ou simplesmente fez totalmente diferente do que vem falando. Na época da eleição, o cara muda, fala um monte de coisa, mas tem que ter histórico. Por isso que eu tenho tranquilidade de dizer aqui, você me conhece há muito tempo, acompanhou minha vida política desde o início. Então, sabe que tudo que eu estou falando aqui, eu prego, eu falo, eu faço. Então é isso que eu estou dizendo. Acompanhe, vá pesquisar. Nós temos outros bons candidatos. Se tu me perguntar hoje para governador, nós temos aí 5, 6, 7, acho que 10 opções, nunca teve tanta opção. Pesquise, veja, não vai muito pela onda dos outros, por quem fala ou deixa de falar, ou porque um político lá pediu o voto, que é um amigo. Não, eu vou pesquisar. Legal, obrigado por ter me apresentado, mas eu vou dar uma olhada. E hoje nós temos na palma da mão, que é o mais importante. O celular hoje na palma da mão, ele é transformador, ele tem todas as informações. Pesquise, vê se o teu político é ficha limpa. Vá lá, dá uma olhada. Vê se o teu político, de fato, a pessoa que está pedindo o teu voto, como é o meu caso, de fato realmente tem respeito ao dinheiro público. Se de fato ele tem realmente uma atuação na educação. Se de fato ele faz, porque se você não for pesquisar, e hoje na palma da mão, se eu pegar aqui num clique e abrir aqui, você vai conseguir abrir todas as informações de qualquer homem público. Exatamente, e por conta dessa frase aí, eu vou passar aqui o Instagram do professor novamente, Gilson de Souza, são mais de 10 mil pessoas seguindo, professor formado em Economia e Matemática, vereador na cidade de Blumenau e candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Qual é o número? 51 mil, bem facinho, 51 é uma boa ideia. Só lembrar de 51 boa ideia, 51 mil, 5100, é bem tranquilo. Você está motivado para essa campanha muito, que já iniciou, cara? Muito. Como é que tá esse coração aí? Muito, tá? Eu estou muito feliz por conta da recepção. Quando você tem os amigos, os apoiadores, os professores, os ex-alunos, as pessoas que aqui estão, isso aí não tem preço, quando você é bem recebido, quando as pessoas pedem o seu material. Minha maior dificuldade hoje, eu vou te dizer, Alan, é conseguir ter um dia inteiro para poder entregar material na mão dessas pessoas que me pedem via rede social. Hoje a rede social me ajuda bastante, graças a Deus, porque através do WhatsApp a gente consegue encaminhar material, mas a grande dificuldade hoje é conseguir dar atenção a todos eles. Então quando tu vê isso, e aí tu vê lá, por exemplo, eu estava visitando a manhã inteira, hoje eu visitei amigos, professores, não, deixa aqui comigo, não te preocupa, aqui eu vou conseguir 20, 30 votos para ti. Esse é o meu jeito de fazer política, eu não preciso pagar ninguém, é o cara na ponta que vai pedir o material e vai fazer esse trabalho para mim. É quem acredita, né, gente? É quem acredita. Mas aí ele vai lá, daí sabe o que é legal? Eu sempre peço o seguinte, Alan, fala com a pessoa que está do teu lado, eu apresento o meu trabalho. Sim. A partir do momento, eu faço um desafio, se você entrar na minha rede social e acompanhar o meu trabalho, eu tenho certeza absoluta que você vai ver lá um bom trabalho e não tenho dúvidas que você vai começar a me apoiar e vai começar a pedir votos também, porque isso eu faço um desafio com todo mundo. Às vezes eu pego aquele cidadão que está desanimado, a política é tudo igual, só tem... não sei o que. Eu falei, eu faço um desafio. Acompanhe o meu trabalho durante 2 semanas, 1 semana o meu trabalho como vereador. Tem tudo nas minhas redes sociais. Se tu achar que o meu trabalho não vale a pena, eu te respeito, tá tudo certo. Muita gente que falava isso, é diferente. E aí acontece, por exemplo, eu indiquei o teu trabalho para um amigo meu, ele começou a te acompanhar, e hoje ele é teu fã. Aí e esse é o poder multiplicador do bom trabalho. Por isso que eu não me preocupo, né? Eu tenho um trabalho que é feito durante muitos anos,
é um trabalho de como é o teu trabalho também, que a gente acompanha desde a época que a gente era, né, professor lá, conhecido. Então, assim, esse teu trabalho lá atrás, essa seriedade fez com que tu chegasse até aqui, fez com que eu chegasse até aqui agora também, e eu só quero a oportunidade que as pessoas possam conhecer o meu trabalho. E aí, a partir do momento que você conhecer meu trabalho, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar da nossa forma de atuar, de fazer política diferente, de não cair no que é tradicional. Aliás, eu tenho pavor da política velha e tradicional que a gente observa aí. Eu quero fazer a boa política, estou fazendo a boa política e peço, obviamente, a oportunidade para poder continuar fazendo a boa política agora lá na Assembleia. E aí sim, representar todo o Vale do Itajaí que precisa disso mesmo. Exato. Professor, chegamos ao final do nosso papo. Eu quero te agradecer de coração mais uma vez pela oportunidade, a tua presença aqui no Valor Entrevista e pedir para que você deixe uma mensagem aí aos nossos seguidores, às pessoas queridas, aos seus alunos, aos amigos, aos familiares. Eu quero pedir a todos vocês uma oportunidade. Eu quero continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu quero continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo de mudar a forma, o jeito da política que está aqui, né? Acabar com a política tradicional, aquele jeito tradicional de fazer política, aquela coisa feia, má política. Eu quero fazer a boa política, mas para isso eu preciso da ajuda de você. Então o que eu estou pedindo aqui é uma única oportunidade. Entre nas minhas redes sociais, pesquise o meu nome, pesquise o meu trabalho e me dê essa oportunidade para que eu possa representá-lo na Assembleia Legislativa. Pode ter certeza absoluta, assim como muitos dos meus eleitores de 2016, de 2020, esses eleitores não se arrependeram. Eu tenho certeza que você também não vai se arrepender se me der essa oportunidade. Então eu peço uma oportunidade, peço o voto a todos vocês para que possam acompanhar o nosso trabalho e multiplicar o nosso trabalho. Como eu não uso o fundo eleitoral, como eu não uso da política tradicional, eu preciso das pessoas multiplicarem o nosso nome, multiplicar o nosso trabalho, mostrando o nosso trabalho, e aí eu peço obviamente o voto de todos vocês, né? Gostaria que votasse professor Gilson, 5100-51.000 para deputado estadual. Obrigado a todos. É isso, professor. Obrigado Sucesso, mesmo. tá? De coração. Cada vez que a gente senta para conversar com o professor é uma aula, é um aprendizado ainda maior, está sempre em evolução. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. É um trabalho imparcial, plural, dando voz e vez a todos, independente se de direita, se de esquerda, se de centro, se do meio, se de cima, se de baixo, enfim. Aí a oportunidade que a gente está dando aqui para você que é candidato neste momento é de mostrar as suas ações, as suas bandeiras. Então, manda um e-mail, manda uma mensagem aqui também pelo Instagram, para que você também possa estar aqui contando a sua história. Professor, sucesso para você. Obrigado. Para você que está aí do outro lado, um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista.